E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos! As notícias, você não leu errado. Está circulando um rumor bombástico nos bastidores do futebol internacional que pode mudar completamente a cara do próximo Mundial de Clubes. E o nome no centro desse furacão é ninguém menos que o Vasco da Gama. Sim, o gigante da colina, que recentemente vem reconstruindo sua história com suor, paixão e uma torcida que nunca abandona, pode estar prestes a receber um convite mais que especial para disputar o torneio mais cobiçado entre clubes do planeta. A notícia pegou todo mundo de surpresa na manhã desta terça-feira, quando fontes ligadas à organização do Mundial começaram a ventilar a possibilidade de uma mudança drástica envolvendo um time mexicano. O burburinho ganhou força nas redes sociais e já está provocando reações intensas entre torcedores, comentaristas e até jogadores. Afinal, uma substituição desse porte não acontece todo dia, e com o Vasco então ninguém esperava. Mas como surgiu esse boato? Tudo começou após uma série de reportagens internacionais que apontaram problemas contratuais e logísticos com um dos representantes mexicanos previamente classificados para o novo formato do Mundial. Esse formato, vale lembrar, reunirá 32 clubes de várias partes do mundo e promete ser o mais grandioso da história. A equipe mexicana em questão, cujo nome ainda não foi oficialmente revelado, estaria enfrentando obstáculos financeiros e políticos para cumprir os requisitos da FIFA. Foi aí que entrou em cena o nome do Vasco, impulsionado por uma campanha de recuperação surpreendente e um projeto esportivo que ganhou destaque internacional. Fontes dentro da CBF e da Conmebol teriam indicado o clube carioca como uma alternativa viável, graças à sua enorme torcida global, à reestruturação administrativa recente e ao respaldo de investidores que veem no Mundial uma vitrine espetacular. E não para por aí. A possível ida do Vasco ao Mundial reacende um debate antigo: a força da camisa. Mesmo sem títulos internacionais recentes, o Vasco é reconhecido como uma potência histórica do futebol sul-americano, com uma Libertadores no currículo e uma tradição que atravessa gerações, em tempos em que o futebol parece cada vez mais refém de cifras e contratos. O gigante da colina representa aquele fator intangível que move multidões, a paixão. E é justamente isso que estaria pesando na balança da FIFA. Além dos critérios técnicos e logísticos, existe também uma vontade de aproximar o torneio de torcidas engajadas, apaixonadas, que possam trazer audiência, movimentar redes sociais e lotar estádios mundo afora. Nesse sentido, o Vasco é carta garantida, um verdadeiro fenômeno de engajamento, dentro e fora do Brasil. Fontes próximas ao clube já deixaram escapar que houve sim uma sondagem preliminar. Ainda não se trata de um convite oficial, mas a direção vascaína estaria trabalhando nos bastidores para se preparar caso a oportunidade se concretize. Uma das primeiras medidas teria sido a consulta a jogadores e comissão técnica sobre a disponibilidade para uma preparação emergencial. Afinal, entrar em um Mundial exige não apenas prestígio, mas um time competitivo, pronto para encarar gigantes como Real Madrid, Manchester City e outros campeões continentais. A boa notícia é que o elenco atual do Vasco vem demonstrando evolução, com jovens promissores, atletas experientes e um ambiente interno que inspira confiança. Caso o convite se confirme, o clube já estuda estratégias para reforçar o elenco pontualmente e garantir que sua participação seja digna da grandeza da instituição. E como a torcida reagiu a essa possibilidade? Como sempre, com emoção e criatividade. Em poucas horas, as hashtags Vasco no Mundial e Gigante entre Gigantes já estavam entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, com memes, vídeos de jogos históricos e mensagens de apoio vindas até de torcedores rivais. É que o Vasco tem esse poder de mobilizar até quem não veste sua camisa. Sua história de resistência, sua postura pioneira contra o racismo no esporte e sua luta recente para voltar à elite do futebol criaram uma aura de simpatia nacional.
E se tem uma coisa que a FIFA valoriza hoje em dia, é engajamento. Um time que carrega consigo uma legião de apaixonados é um ativo precioso. E o Mundial está cada vez mais interessado nessa conexão direta com os fãs. Algo que o Vasco domina como poucos clubes no mundo. Nos bastidores da FIFA, o rumor também está sendo tratado com cautela, mas com otimismo. A entidade máxima do futebol sabe que qualquer alteração no formato do torneio precisa ser bem fundamentada. Mas, ao mesmo tempo, vê com bons olhos a possibilidade de incluir um clube tradicional sul-americano com forte apelo popular. Ainda mais diante das dificuldades enfrentadas pelo time mexicano, que segundo fontes teria entrado em conflito com patrocinadores e autoridades locais por conta de exigências da FIFA quanto à estrutura e calendário. Essa janela inesperada abriu espaço para que clubes como o Vasco surgissem como alternativa. E não estamos falando apenas de preencher uma vaga, mas de adicionar valor ao torneio, tanto no aspecto esportivo quanto no mercadológico. O nome Vasco da Gama tem peso, tem história e tem torcida. Tudo que o novo Mundial quer oferecer ao público global. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Claro que também surgem críticas e questionamentos. Parte da imprensa esportiva considera estranha a possibilidade de um clube que não conquistou títulos recentes entrar no torneio. Mas essa visão ignora o contexto atual do futebol, em que o prestígio e o alcance global de um clube muitas vezes pesam tanto quanto as conquistas de campo. E convenhamos, se o Vasco for confirmado, não será por acaso. Será o resultado de uma série de movimentos estratégicos, de uma reconstrução institucional e de uma narrativa que conquistou até mesmo quem não acreditava. Há um simbolismo gigantesco nessa possível ida do Vasco ao Mundial. O retorno de um gigante que por muito tempo foi desacreditado, zombado, mas que nunca deixou de ser amado. E isso, meu amigo, a FIFA sabe que é ouro puro na era da globalização do futebol. Internamente, o clima é de expectativa. Jogadores, comissão técnica e diretoria estariam tratando o assunto com discrição, mas com otimismo. Alguns atletas mais experientes já teriam sido avisados para manterem a forma física em alto nível nas próximas semanas. A comissão técnica, por sua vez, teria começado a estudar possíveis adversários e rever padrões táticos adaptáveis a diferentes escolas de futebol. Europeia, africana, asiática. Tudo isso indica que, mesmo sem confirmação oficial, o clube se prepara como quem já visualiza o convite como questão de tempo. E cá entre nós, se o Mundial quer espetáculo, quer emoção, quer alma, levar o Vasco é uma escolha certeira. Não é só futebol. É história viva, é redenção, é uma nação inteira gritando alto. O Vasco voltou! Do lado da torcida, o sentimento é quase de missão cumprida, mesmo antes do apito inicial. Afinal, ver o nome do Vasco cotado para um torneio dessa magnitude já é, por si só, um prêmio para quem nunca abandonou. As arquibancadas virtuais estão em festa, e a expectativa é de que, caso o convite se confirme, o São Januário e o Maracanã se transformem em verdadeiros templos de apoio e preparação para essa jornada épica. Já tem até movimento para organizar caravanas, arrecadação de fundos e compra coletiva de ingressos. E é esse tipo de amor incondicional que o futebol mundial precisa mostrar, que a paixão do torcedor brasileiro segue viva, ardente, inquebrável. No fim das contas, o Mundial pode até ser da FIFA, mas o show, meus amigos, é da torcida. E nesse quesito, ninguém bate o Vasco. Por enquanto, seguimos no aguardo de uma confirmação oficial. Mas se os rumores forem verdadeiros, estaremos diante de um dos capítulos mais improváveis e emocionantes do futebol moderno. O Vasco no Mundial seria mais do que uma substituição técnica. Seria um símbolo de renascimento, de resistência e de esperança para milhões. Um convite que transcende os números, que desafia as probabilidades e que devolve o protagonismo a um clube que, apesar de todos os percalços, nunca deixou de acreditar. Preparem-se, porque se essa história se
confirmar, teremos não só um Mundial de Clubes inédito, mas também um enredo que só o futebol é capaz de escrever? E dessa vez, com o gigante da colina pronto para enfrentar o mundo, trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.